Abra a Bíblia comigo, amado. Lá no livro de Joel, no capítulo 2. Joel 2, no verso 12. Vamos compartilhar algumas coisas preciosas desse texto. Joel Joel 2,12, a Bíblia diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, e os que mamam, saia ao noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Senhor? Senhor Deus, traz revelação da tua palavra a nós, ao nosso coração. Traz luz, ó Deus, luz. Precisamos de luz sobre as trevas, em nome de Jesus. Joga a luz nas nossas trevas. Nós clamamos aqui por isso, em nome de Jesus. Amados, quero compartilhar com vocês algo que Deus tem despertado no nosso coração. E eu tenho falado em alguns lugares. Esse ano passado estávamos em Nova Lima e eu comentei com os irmãos no dia do clamor que saudade que nós temos daqueles dias onde a gente ia para as reuniões só por causa de Jesus. Que saudade que a gente tem daqueles dias que a gente ia para os cultos e ali a gente não ia porque um cantor famoso estava ali ou porque um pregador de renome estava ali, mas a gente ia porque Jesus se manifestava quando a igreja reunia. Que saudade desse tempo. Teve um pastor amigo que me disse assim: sabe por que a gente usa luzes? Porque às vezes a gente quer tampar o buraco que Jesus não está, e a gente usa as coisas para tampar aquele lugar que Ele não está. Não tem nada de errado usar luzes. A gente está usando aqui também. Mas a maioria das vezes nós usamos porque, já que Jesus não está presente, a gente põe alguma coisa para tampar o buraco. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que as nossas reuniões sejam reuniões onde a gente venha estar ali com os irmãos, porque a gente tem fome e sede de Jesus. Que saudade de encontrar um povo que tem vontade de conhecer a igreja. Que saudade de encontrar um povo que reúne porque quer mais de Deus, quer comer mais de Jesus, quer saber quem Ele é. Nós cantamos aqui: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, fará proezas. Isso é um texto bíblico que Daniel disse. E ele disse: o povo que conhece Deus vai fazer proezas. Daniel disse isso na sua época, aonde quem não obedecesse o rei era jogado na cova dos leões.
quem não obedecesse o seu rei, quem não se curvasse diante do seu rei, era lançado na fornalha ardente. Mas eles tinham aquilo tão enraizado no seu coração, que eles iam para a cova dos leões, iam para a fornalha ardente, e o quarto homem estava ali. E dá saudade de encontrar um povo que vai para a cova dos leões, porque Jesus está ali também. Dá vontade de encontrar um povo que cai na fornalha ardente, mas ele sabe, se Jesus nos livrar, nós seguiremos a Ele. Se Ele não nos livrar, nós vamos estar com Ele. Não nos importa, sendo livres ou não, estaremos com Cristo. Só que, irmãos, o que está acontecendo hoje, nós estamos vendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Venha para a minha congregação porque você vai ser curado, vai ser próspero, vai ter uma casa e um carro. Onde você vê Jesus falando sobre isso? Em lugar nenhum na Bíblia. Lugar nenhum. Aí as pessoas vêm para a nossa congregação. Aí elas não conseguem um carro, não são curadas. E o que a gente fala com elas? Vocês estão sem fé. Ou vocês estão em pecado. Tadinha dessas pessoas, que são marginalizadas. Enquanto isso, Jesus disse o seguinte: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu já venci o mundo. Eu já venci. Sabe aquele irmãozinho da nossa comunidade que morre de uma enfermidade? Não é que ele está em pecado, é porque nós estamos vivendo num corpo que a gente padece. A gente não está num corpo glorificado ainda, então a gente padece. Uma gripe nos deixa de cama. E aí a gente fala com o irmão: se você não é curado é porque você não tem fé. Isso é uma mentira que o inferno colocou dentro da congregação para destruir o povo de Deus, para destruir a igreja gloriosa de Jesus. Porque se eu estou enfermo, eu posso dizer: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. E o Senhor jamais vai me abandonar. Até no momento da enfermidade, o Senhor vai estar comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. O que estava acontecendo aqui? O que significa esse nome Joel? Joel significa: o Senhor é Deus. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único e verdadeiro Deus. Não existe outro, não existe não existe ninguém que seja adorado além do Senhor Jesus Cristo. No princípio, quando Jesus sobe aos céus, os discípulos começam a pregar uma mensagem. E eles começam a dizer: olha, a mensagem que eu tenho para vocês é a seguinte: que o Cristo que vocês viram passeando nessa terra, que morreu, eu tenho uma boa notícia para vocês. Era a mensagem dos discípulos. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o ressuscitou dentre os mortos. A mensagem que os discípulos tinham para anunciar naquela época era uma mensagem de um Cristo ressurreto, um Cristo que havia ressuscitado. E tudo que eles diziam, eles falavam: Jesus Cristo já ressuscitou. Esse que vocês mesmos o crucificaram, o Deus e Pai o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Deus o Pai o ressuscitou. Sabe qual é a mensagem que a igreja de Jesus precisa pregar hoje, no século 21? Vendo aqui que o nome de Joel significa o Senhor é Deus, a mensagem que precisamos pregar é a seguinte: o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Ele vai voltar. Ele vai voltar com poder e glória. Ele vai rasgar os céus e vai vir sobre as nuvens. O Jesus Cristo, o Senhor, o ungido de Deus, Ele vai voltar. Essa é a mensagem que a igreja precisa pregar. E nós não podemos pregar uma mensagem mentirosa que
Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar, e Ele vai buscar a sua igreja. E a Bíblia diz mais, Pedro disse o seguinte: Deus vai começar o seu juízo na sua casa. Deus vai começar o juízo dele na casa dele. Quem é a casa de Deus? Eu e você somos a casa de Deus. Sabe aonde o juízo vai começar? Antes de Jesus Cristo destruir todas as coisas que a Bíblia diz que vai acontecer, vai haver novos céus e nova terra. O juízo vai começar na casa de Deus. Deus vai arrumar a sua casa. Deus vai colocar os móveis no lugar. Deus vai ajustar a sua casa. E nós estamos aqui essa noite para que Deus comece a nos ajustar. Para que Deus varra essa casa, porque o juízo vai começar em nós. Ele vai começar em nós. É na igreja, não é naquele que você e eu dizemos: ah, ele é ímpio, ele não serve o Senhor. Não é neles. A Bíblia diz: o juízo de Deus começará na sua casa. E é por isso que nós precisamos anunciar um evangelho que diz: o Cristo, o verdadeiro Deus, Ele está voltando, Ele está às portas. O testemunho da igreja lá na época de Atos, no primeiro século, era: Jesus Cristo ressuscitou. O testemunho da igreja hoje no século 21 é o seguinte: Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai começar arrumando a sua casa, que somos nós. Então nós precisamos endireitar esse caminho. Irmãos, eu e você, nós não podemos viver como se Cristo não voltasse. Não podemos viver nessa terra como se Jesus não viesse. Pedro disse certa vez que levantariam escarnecedores e diriam assim: aonde está aquele que vocês disseram que vai voltar? O que nós vamos dizer quando isso começar a acontecer? Nós vamos duvidar? Será que ele vai vir mesmo? Ah, será que fomos enganados? Ou nós vamos continuar dizendo: ele vai voltar? Sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele é longânimo, é o que a Bíblia diz. E Ele ainda espera que muitos se salvem. Ele ainda espera que muitos se entreguem a Ele. Então a nossa mensagem nos últimos dias, a mensagem profética da igreja deve ser: Jesus Cristo vai voltar. Nós já estivemos em alguns movimentos onde as pessoas deixavam de receber de Deus para tirar foto, para atender o celular, para bater no Twitter: estou no culto tal, para colocar no Facebook: olha o que está acontecendo. Você acha que Jesus quer isso? De maneira alguma. Ele quer arrumar a sua casa, e nós não podemos estar desapercebidos. Não podemos viver como se Ele não voltasse. E a Bíblia diz que todos aqueles que têm essa esperança de que Ele vai voltar, se purifiquem. Todo aquele que tem essa esperança, se lave. Todo aquele que tem essa esperança, purifique o coração. Todo aquele que tem essa esperança, vá se lavando cada vez mais. E aí a gente começa no século 21 anunciando uma mensagem de benefícios terrenos, enquanto nós deveríamos anunciar uma mensagem de vida eterna com Jesus Cristo. Uma mensagem onde Ele será o centro de todas as coisas. Você olha para a vida de João Batista, um precursor da primeira vinda de Jesus à terra, e tudo que ele fazia, ele apontava para o Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Que ele cresça e que eu diminua. Era a mensagem daquela época. Qual é a nossa mensagem? Que as luzes brilhem e que a gente apareça. Qual é a mensagem que a gente vai pregar?
precisamos anunciar que Jesus Cristo vai voltar. Põe a mão no seu coração. Fala comigo assim: eu estou bem certo de que Jesus Cristo, o meu Senhor, Ele vai voltar. O que estava acontecendo aqui no livro de Joel? Por que a Bíblia diz que Jesus vem dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto? Por que a Bíblia vem dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes? Por que a Bíblia vem dizendo: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene? Por que a Bíblia vem dizendo: congregue o povo, santifica o povo, traz as crianças que mamam, traz os velhos, traz os jovens? Por que a Bíblia diz assim: chorem os sacerdotes do altar? Por que a Bíblia vem dizendo tudo isso? Naquela época, Deus enviou uma devastação em Judá. Veio gafanhotos e começaram a destruir aquela terra. No primeiro capítulo você vê isso um pouco mais claro. Vem gafanhotos, que a Bíblia diz: o devorador, o destruidor, e por aí por diante. Os gafanhotos vêm e começa a destruir a plantação daquela época, a destruir as árvores, a matar os animais. E o que acontecia? Os alimentos daquela época eram objetos de troca, era o dinheiro daquela época, onde aquele que não tinha trocava com o que tinha, e aí eles comiam. Eles iam para a congregação adorar. O que eles levavam? Levavam daquilo que eles plantavam. E aí a Bíblia diz que os gafanhotos vieram e destruíram toda aquela região de Judá. E aí Deus, através da vida de Joel, manda um recado para o povo: olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Mas vocês precisam se converter a mim com jejum, com choro e com pranto. Há quanto tempo a gente não ouve falar sobre jejum? Há quanto tempo a gente não para jejuar e para pedir: Senhor, tenha misericórdia? Há quanto tempo a gente não para jejuar, para chorar diante de Deus e pedir: Deus, precisamos mais do Senhor? Será que a gente consegue perceber que a gente está seco, que não tem lágrimas mais nos nossos olhos, porque a gente não consegue chorar diante de Deus, porque a gente não tem paixão no nosso coração por Deus? E o próprio Deus vem dizendo: vocês estão vendo tudo que eu fiz em Judá? Convertei-vos a mim com jejuns, com choro e com pranto. Sabe o que é pranto, irmão? É você gritar de dor, é você gritar e clamar por misericórdia, e clamar por misericórdia. E quando eu olho para tudo isso, e quando eu vejo o que nós fazemos, eu acredito que nós deveríamos nos envergonhar e nos convertermos a Jesus com choro, com jejuns e com prantos. Que nós deveríamos nos colocar no lugar da igreja de Jesus, de fato somos, e voltarmos para Ele com jejuns, com choro e com pranto. O verso 1, capítulo 1, verso 11 de Joel diz assim: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E o que a Bíblia continua dizendo? Já não há o que? Alegria entre os filhos dos homens. Por que não havia alegria? Porque tudo que era belo se tornou feio. Tudo que embelezava Judá se tornou destruído.
E nós precisamos olhar para nós. Eu acredito que a gente tem vivido um tempo que não é tempo de festejar mais. Eu acredito que temos vivido um tempo que não é tempo de saltarmos de alegria, mas um tempo de chorarmos diante de Deus e clamarmos a Ele: tem misericórdia de nós. Tiago disse o seguinte: converta o vosso riso em pranto e a vossa tristeza em alegria, e humilhai-vos. Foi o que Tiago disse. E eu acredito que essa é a mensagem que a igreja precisa entender e cumprir. Que o nosso riso se converta em pranto, porque não estamos em Cristo. Que o nosso riso se converta em pranto, porque estamos nos afastando dele. Certa vez, eu queria falar isso aqui mais para o final, mas vou falar agora. Certa vez, próprio Deus, Jesus Cristo, manda João escrever uma carta para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, as 7 igrejas. E Deus e Jesus diz o seguinte: eu conheço as obras de vocês. Eu sei que vocês não são nem quentes nem frios. E por vocês serem mornos, eu estou a ponto de vomitá-los. E aí no próximo versículo Deus diz: porque vocês estão dizendo, estamos fartos e abastados e não necessitamos de mais nada. Sabe o que estava acontecendo em Laodiceia? Uma igreja autossuficiente, que não precisava do irmão, que não precisava dos outros, que não precisava nem de dinheiro, porque a igreja tinha dinheiro. Então não precisava de ajoelhar e dizer: Senhor, nos dê dinheiro. Não precisava de chorar e pedir: Deus, esse mês não temos recursos para pagar aquelas coisas. Não precisava, porque a igreja tinha. E Deus disse assim: porque vocês estão dizendo que estão ricos e abastados, eu estou a ponto de vomitá-los. É o que Deus disse à igreja de Laodiceia. E às vezes nós vivemos de uma forma rica e abastada, de dizermos que não precisamos, ou de pensarmos que eu não preciso do irmão, eu sei fazer tudo sozinho, que eu não preciso da outra congregação, ou eu não preciso de orar pedindo dinheiro, porque se eu for no prefeito ele me dá, né? E aí a igreja deixa de cumprir o que ela deveria cumprir. Sabe aqueles eventos que a gente gostaria de fazer para atrair Jesus? Que Ele mesmo gera no nosso coração. E aí a gente já começa pensando assim: se eu for no prefeito ele vai me dar tanto, eu vou falar que é para isso e deixo o prefeito falar no evento. Sabe o que a gente faz com isso? A gente barganha com Deus. A gente trai Deus. Porque as nossas reuniões só Deus deve merecer a glória. Não pode ter lugar para político ficar falando, porque não é lugar para o político. E se o político é crente, ele tem que apoiar e não esperar nada em troca. E a gente não pode ficar querendo agradar os interesses humanos dos homens para a gente ser reconhecido e ter uma verba. Porque eu quero dizer uma coisa para você: Deus, o Deus que a gente serve, é poderoso para tirar dinheiro da onde a gente não tem, para suprir todas as nossas necessidades. Deus é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Eu quero dizer para você que nós aqui somos testemunhas. Aleluia, Deus. De viver um tempo sem dinheiro e Deus trazer tudo em nossa mão. De não ter dinheiro para fazer nada e Deus fala assim: olha, tá aqui, eu prometi que eu ia dar, tá aqui. Não precisou correr atrás, não precisou pedir político e ninguém. Ele trouxe, Ele dá. Eu quero dizer para você: para de correr atrás, porque Ele é poderoso para dar. Se Ele gerou no coração dele, traz ao coração da igreja, Ele é poderoso para dar. Sabe o que acontece?
nós não nos ajoelhamos mais para dizer: Jesus, precisamos daquele recurso financeiro para cumprir o nosso chamado missionário na terra. Jesus, queremos abençoar aqueles irmãos que estão padecendo. A gente não faz isso porque tem alguém que dá. E aí fica muito fácil, fica muito cômodo. E aí a gente para de orar, a gente para de clamar, a gente para de ir aos pés do Mestre, e a gente para de depender dEle. E aí a gente para de saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí a gente serve a uma imagem que serve Jesus Cristo e não ao Deus Todo-Poderoso. Uma imagem que chama Jesus Cristo. Eu vou dizer algo para você entender o que eu estou falando. Lá na carta da igreja, Laodiceia, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu vou entrar e anunciar. Aonde Jesus estava batendo as mãos? Na porta da igreja. Por que ele estava batendo na porta? Ele não estava chamando a atenção da igreja de Laodiceia? Então ele estava batendo na porta da igreja de Laodiceia. E aí, por que ele estava batendo? Porque a igreja estava lá dentro das reuniões cultuando. Vamos celebrar Jesus Cristo, vamos falar o nome dele, vamos fazer isso e aquilo. Por que então que ele estava batendo lá fora? Porque ele não estava do lado de dentro. Porque ele não estava na reunião que a igreja estava dando a ele. Aí por isso a Bíblia diz: eu estou à porta de vocês, estou batendo. E aí eu vou usar as minhas palavras, estou gritando: deixa eu entrar. Vocês estão me cultuando aí, mas eu não estou. Deixa eu entrar, por favor. Aí, como Jesus não está nas nossas reuniões, a gente levanta um ídolo. Sabe qual que é o nome desse ídolo? Jesus Cristo. É o nome do nosso ídolo. Porque ele não está, a gente levanta. E aí a gente chora, cai, e a vida continua a mesma coisa. Porque ele não está. Não é tempo de nos alegrarmos. É tempo de chorar. De chorar e pedir: Deus, tem misericórdia, comece em nós. Tempo de reunirmos para chorarmos. Tem misericórdia de nós. Sabe quando é que Sabará vai ser transformada por Deus? Não é quando não é quando fizermos um culto evangélico no meio da rua. Um culto evangélico no meio da rua. É quando a gente chorar e dizer: Senhor, não aguentamos mais a cidade do jeito que está. Nós queremos uma transformação nesse lugar. Sabe como é que o Brasil vai ser transformado? Não é fazendo cultos evangélicos no meio da rua. É reunindo para chorar, jejuar e clamar: tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia de nós. Então é por isso que no início eu disse para vocês: no meio cristão não tem lugar para show. A palavra show em inglês significa mostrar-se. No meio cristão não tem lugar para o homem se mostrar. Eu não quero estar aqui para me mostrar porque eu uso chinela havaiana igual você usa. Porque eu uso bermuda igual você usa, porque eu sou igual a você. Eu não quero estar aqui para me mostrar. Eu quero estar aqui para Jesus despertar o nosso coração e a gente voltar para Ele. Eu vou no banco igual você vai, eu ando de ônibus igual você anda, faço coisas que você faz. E é por isso que nós não podemos nos mostrarmos. Porque quem tem que aparecer em nossas reuniões é o Senhor Jesus Cristo. É o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus abalou Judá. Deus mandou um punhado de gafanhotos para destruir aquela terra. E com essa destruição Deus chamou a atenção do povo: arrependam-se e voltem para mim, e isso com jejum, com choro e com pranto.
E Deus diz mais para os sacerdotes daquela época: chorem, ministros do Senhor, chorem, e comecem a orar e dizer: poupa o teu povo, Deus, poupa a igreja, Deus, poupa a cidade, Deus, poupa a nação. Deus não mandou os ministros fazerem festa, Deus mandou os ministros chorarem diante do altar e dizer: poupa, Deus. Aonde estão os ministros dessa época que estão chorando diante do Senhor? Nós estamos encontrando, eu estou falando de mim que sou pastor, nós estamos nos tornando ministros que querem ir para a mídia, aparecer na televisão e não ir para um lugar secreto, chorar e clamar: poupa-nos, Deus, poupa-nos. Porque Deus disse para Judá, Deus destruiu Judá, Deus matou os animais, Deus destruiu a plantação, Deus destruiu a macieira, a romeira, tudo mais que a Bíblia diz, e disse para o povo: vocês precisam voltar para mim, vocês que são meu povo, precisam voltar para mim, mas vocês precisam rasgar o coração e não as vestes. O que aconteceu naquela época? Se alguém pecava, se algum povo morria, alguma coisa acontecia, os homens rasgavam as suas vestes, colocavam cinza sobre a cabeça como sinal de humilhação. E lá no Velho Testamento Deus disse: eu não quero isso mais. Rasguem os corações de vocês, rasguem os corações de vocês, por favor. É o que Deus estava clamando, é o que Ele estava dizendo: rasgai o vosso coração e não mais as vossas vestes. Toquem a trombeta. A nossa trombeta hoje é de festa. Vai ter festa sábado que vem. Ou então a gente vai ter um barzinho gospel na comunidade. Vamos ter uma boate gospel sábado que vem. Misericórdia, isso é o inferno na terra, aliás, o inferno na comunidade. Porque nós precisamos ensinar as crianças, os jovens, os adultos e os velhos a conhecerem a Jesus Cristo, o Senhor. Porque a Bíblia diz que a vida eterna não é os shows, a vida eterna, a Bíblia diz assim que a vida eterna não são as boates gospels que a gente faz. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Se eu conheço Deus aqui na terra, eu já vivo vida eterna aqui. Se eu não conheço, eu vou chegar na Nova Jerusalém e vou perguntar: quem que é Jesus aí? Sabe por que eu vou perguntar? Porque eu não sei quem Ele é. Na verdade, nem vai chegar lá, né? E aí a Bíblia diz: toque a trombeta. Mas vocês vão tocar a trombeta para algo diferente agora. Vocês vão tocar a trombeta para levantar um santo jejum. Vocês vão dizer: olha, vai ter uma reunião dia tal, mas é para levantar um santo jejum, que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz mais: façam uma assembleia solene. E a Bíblia diz mais: congreguem o povo. É o que a gente está fazendo aqui. E a Bíblia diz mais: além de congregar o povo, vocês vão congregar os anciãos, que são os mais velhos. Vão congregar os filhinhos. Vem as famílias com os filhos. Vão congregar os que mamam. Os bebês que acabaram de nascer, tragam eles também. Vão congregar os adultos. Para quê? Para que fazer uma reunião de jovem, velho, criança e adulto? Aí Deus continua dizendo assim: reúnam, faça tudo isso e chorem. E chorem. E comecem a orar e dizer: Senhor, poupa o teu povo. Está vendo que Deus não mandou reunir para fazer boate gospel? Vão agradar os jovens. Deus mandou reunir para chorar, para agradar a Deus, para agradar a Deus. E aí Deus abala as estruturas daquele lugar.
Deus manda gafanhotos que destrói tudo naquele lugar. Deus abala. E a gente tem clamado ali em BH dizendo que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, para que Ele não venha e abale a nossa nação. Porque se a igreja não voltar para o centro, Deus vai abalar a nossa nação. Uma irmã testemunhou conosco que esteve nos Estados Unidos, e ela foi ali naquele monumento das Torres Gêmeas, e Deus falou com ela assim: se a igreja do Brasil não voltar para mim, eu vou abalar o Brasil. Eu vou abalar o Brasil. A gente vai esperar Deus nos abalar ou a gente vai consertar agora? Nós vamos esperar Deus vir e nos sacudir, aí a gente vai lembrar: oh, Deus abalou, então a gente vai ter que chorar agora. 11 de setembro foi o dia onde os Estados Unidos mais chorou, o dia inteiro, dos mortos. Que o Brasil não chore, mas que a igreja se levante. Se levante com voz profética nessa nação. Que a igreja se levante como voz profética nessa nação, para congregar o povo e dizer: chorem, chorem e pede Deus para poupar a igreja. Chorem e pede Deus para poupar a nossa nação. Chorem. E eu quero destacar aqui duas coisas importantes que a gente acha muito importante na caminhada da igreja, para que Deus não venha e abale a nossa nação. A primeira coisa é: para que Deus não venha e fira a nossa nação, precisamos de algumas coisas importantes. A primeira, oração regada de jejum, de choro e de pranto. Precisamos voltar a orar. Precisamos reunir para orarmos. Precisamos reunirmos para buscarmos a Deus. Precisamos restaurar a nossa vida de oração. Há quanto tempo a gente não ora, igreja? Há quanto tempo a gente não passa 1 hora de joelho no nosso quarto para buscar a face de Deus? Há quanto tempo? Ah, pastor, foi lá na época que eu me converti, o primeiro amor. O primeiro amor não pode apagar. O que Jesus disse para a igreja de Éfeso? Lembra de onde vocês caíram e volta. Há quanto tempo a gente não passa horas em comunhão com os irmãos para orar? Um povo que não ora deixa de cumprir aquilo que está no coração de Deus para a terra. Um povo que não ora fica para trás, porque não entende o que está no coração de Deus. Um povo que não ora é um povo que não pode representar Deus, porque só representa Deus quem ora. Porque como eu vou representar alguém que eu não conheço? E eu só conheço o Senhor através da oração, porque eu começo a conversar com Ele, Ele começa a conversar comigo, e Ele fala dos seus planos e dos seus sonhos, e eu me submeto a isso e digo: é isso que tem que acontecer. Abacuque diz para o Senhor: Senhor, eu conheço as tuas declarações. Sabe por quê? Porque Abacuque tinha contato com Deus. E aí ele diz: então, Senhor, vem e aviva a tua obra no decorrer dos anos. E faz a tua obra conhecida, Deus, por favor. Foi o que Abacuque clamou, Senhor. Um povo que não ora não tem autoridade para representar Deus. Não tem. Irmãos, eu não estou falando isso aqui que eu inventei agora. Eu estou falando porque Deus está dizendo: um povo que não ora não pode representá-lo. Glória a Deus. Porque vai representar o quê? Vai falar de qual reino? Do reino da terra? O reino da terra é carnal, demoníaco, do inferno, que a Bíblia diz. A sabedoria da terra é carnal e demoníaca. Então, se eu não oro, eu não tenho autoridade para representar Deus na terra. Não tem. Sabe o que a oração faz? Traz à terra o que está no coração de Deus. Ah, irmão, se a gente começar a entender isso,
que quando a gente ora, Deus começa a revelar coisas. Lembra daquele texto que a gente conhece muito, que diz que se eu buscar, Ele vai me mostrar e me revelar coisas grandes e ocultas que eu não sei. Como é que isso vai ser revelado? Na oração, na busca, na busca. Uma igreja que não ora fica para trás, não representa Deus, não tem comunhão com Deus. E a igreja de Jesus precisa orar, e eu tenho certeza que Deus vai restaurar a vida de oração da igreja no Brasil. A igreja reunia para orar e ela não faz isso mais. Deus vai levantar uma igreja que ora, que tem fome e sede dele. Deus vai mudar a história. E se a gente não nos colocarmos nessa brecha, vamos ficar para trás. Vamos ficar. Eu acho lindo quando Deus se propõe em destruir Sodoma e Gomorra. E sabe o que ele diz? Como eu não vou dizer o que eu vou fazer para o meu servo Abraão? Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Ele revela a Abraão o que queria fazer. Sabe o que acontece? Abraão começa a interceder e dizer: Senhor, espera um pouco. Se tiver 50 justos ali, não destrua a terra, por favor. Se tiver 40, 30, 20 ou 10, por favor, Deus, não faça isso. E aí, Deus olhou para a terra e não encontrou 10 justos. Não encontrou. Só encontrou Ló, que saiu da terra e Deus destruiu. Quem ora, Deus revela o que vai fazer. Quem está vivendo uma vida de oração, Deus revela o que vai fazer. Eclesiastes, se eu não me engano, diz, a Bíblia diz que Ele revela os seus segredos para os pequeninos. Você acha que você vai orar e Deus não vai falar nada? Você vai orar e Ele vai revelar os segredos para você. Ele vai revelar, mas é preciso orar. A igreja precisa restaurar a sua vida de oração. Isaías 62, no versículo 6 e 7, diz assim, não precisa abrir: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que Ele restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus colocou guarda sobre Jerusalém para Deus não destruir a terra, para Deus fazer daquela terra um objeto de louvor. Vamos trazer para nós. Deus está chamando guardas para estar nos muros de Samará. Deus está chamando guardas para estarem nos muros de Itabirito. Deus está chamando guardas para estarem nos muros de Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Mariana, nas cidades históricas. Só que esses guardas, a Bíblia diz que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Tem semana que a gente ora uma vez na semana e só aquela oração: Deus, obrigado por esse dia, amém. E a gente cai igual uma abóbora na cama, uma abóbora madura que esparrama e racha, né? E a Bíblia diz que os guardas todos os dias e todas as noites jamais se calam. E a Bíblia diz mais: vocês que têm feito, lembrado o Senhor, que estão lembrando o Senhor, não descanseis. Sabe o que isso significa? Faça Deus cansar. Faça Deus cansar. Ou seja, não dê descanso para Deus. Canse Deus com a sua oração. Deus se cansa? De maneira alguma. O que a Bíblia está nos ensinando com isso? Não pare de clamar, não pare de orar,
Lucas no capítulo 17, se eu não me engano, fala da viúva que importuna um juiz. E ela todo dia está lá, resolve a minha causa, resolve a minha causa. E aí o juiz fala assim: olha, eu não temo a Deus e nem conheço essa viúva, mas eu vou resolver o problema dela. Aí Jesus diz assim: quanto mais eu vou responder aos meus filhos que clamam dia e noite, trarei justiça a eles que clamam dia e noite. Dia e noite. A igreja de Jesus precisa restaurar a sua vida de oração. Alguém escreveu há muitos anos atrás e disse: quando eu trabalho, quando eu oro, Deus trabalha. E a Bíblia diz que nunca se viu, nem jamais se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca na humanidade ouviu falar de um Deus que trabalha para quem espera nele. Nunca. Por isso a Bíblia nos convoca. Por isso, para que Deus não venha e abale a nossa terra, a igreja precisa voltar a orar. A igreja precisa voltar a buscar. E eu quero dar um conselho para vocês: reúnam-se para orar. Reúnam-se. Tenham um tempo semanal para orar com irmãos. Leve os irmãos para sua casa para orar. Levanta aqui em Sabará uma casa de oração, que todos os dias vai ter incenso queimado nessa terra. Incenso, a Bíblia diz que é a oração dos santos. Levante nesse lugar uma casa de oração. Para de perder tempo. Leva o povo para sua casa para orar e no final faz um lanchinho. Leva o povo para a congregação para orar e clamar: poupa o teu povo, ó Deus, porque foi isso que o Deus mandou o povo de Israel fazer. Clamem e diga: poupa o teu povo. Faça de Sabará uma casa de oração, igreja. Faça das cidades históricas uma casa de oração. Faça da nossa região, da nossa cidade, uma casa de oração. Líderes, pastores, chame a igreja para orar. Líderes, leva a igreja para sua casa para orar. Líderes, vai para a igreja, para o monte orar. Líderes, faça alguma coisa para a igreja orar. Comece mesmo que ninguém vá, comece e Deus vai fazer algo. O Fernando está aqui, pastor Fernando, lá da igreja? Não está? Eu encontrei com os irmãos de Nova Lima 2 semanas atrás, e o Fernando congrega da igreja do pastor Paulo. Disse para mim: pastor, eu comecei uma reunião em casa, estava eu, minha esposa e meu filho. Algumas semanas depois, não cabia gente na minha casa. Glória a Deus. Falei: graças a Deus por isso. Graças a Deus. Deus está levantando gente para orar. Irmãos, Deus está levantando gente no secreto e no oculto, que ninguém vê. Deus está levantando. Olha, você lembra de Elias, que deitou debaixo de um zimbro e falou: Deus, não aguento mais. Deus disse: eu tenho 7.000 escondidos, que não se dobraram diante de Baal. Quero dizer para você: tem milhões escondidos, que não estão se dobrando diante do sistema, para orar e clamar a Jesus Cristo, e pedir a Ele para sarar e poupar a nossa terra. Tem milhões dentro das casas orando. Tem muita gente fazendo isso. Grandes e pequenos estão abrindo as portas da sua casa para orar. Não é para orar, para Deus, nós precisamos de um prédio novo. Oh Deus, eu estou precisando daquela roupa. Não é para isso. Estão reunindo para orar e para dizer: Deus, poupa a nossa terra, poupa a igreja, Deus, poupa a igreja, poupa-nos.
A oração faz milagres acontecerem. Pastora Cida está aí? Vem cá, pastora, falar um pouquinho daquilo que a senhora falou comigo. Pastora Cida é lá de Nova Lima e ela testemunhou um negócio para mim. Preste atenção. Ela é lá de Nova Lima, está aqui. O pastor Paulo de Nova Lima, alguns pastores de Nova Lima estão aqui conosco. E eu fui pregar na igreja da pastora Cida e ela falou: olha o que Deus está fazendo aqui. E eu falei: pastora, a senhora tem que falar isso para nós. Vem cá, só aqui, por favor. E ela vai falar o que a oração tem feito acontecer. Nós estivemos em Nova Lima no ano passado para reunirmos, para levantarmos esse clamor pela cidade de Nova Lima, pelas cidades históricas. Ouça aí, por favor. Glorificado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz seja com cada um. Amados, graças a Deus criou os pastores de Nova Lima aqui para comprovar o que eu vou dizer. E é uma pena porque a irmã Fatinha Guiar, né, que é a vice-prefeita de Nova Lima, ela está aqui hoje, mas ela teve um compromisso, ela não pôde vir. Mas é o seguinte, desde quando o clamor passou por lá, as portas daquele lugar se abriram, mas se abriram de uma maneira, não na questão financeira, porque ali parece que a prefeitura ela sempre apoiou muitos eventos, né, e tudo que houve ali. Mas, a partir do clamor, o prefeito ele começou a abrir o gabinete dele toda primeira sexta-feira do mês, para que os pastores estejam ali orando. Eu glorifico muito o nome do Senhor. E tem algo assim tremendo que eu tinha conversado no telefone essa semana. Uma pessoa da prefeitura ela passou mal e foi internada. Então a vice-prefeita me ligou e pediu para que eu fosse ali na prefeitura nessa semana para estar fazendo uma campanha de oração com aqueles secretários. E ali todos os dias, tem aqui a irmã Patrícia, né, que também esteve lá conosco, todos os dias, às 8 horas da manhã, nós estávamos ali, pastor, orando com aqueles secretários. Então eu glorifico muito o nome do Senhor. Tudo bem que o padre está junto ali nas nossas reuniões, mas o padre também ele é um pastor, né, de ovelhas. E tem sido para nós uma alegria enorme, porque a gente tem percebido o quanto que a oração, né, e aprendemos isso também um pouco quando o clamor passou por ali, o quanto que a oração é importante na vida do povo de Deus. Não no sentido, amados, que dizer de maneira assim, porque eu descubro que a oração é importante agora. Não é isso. Porque agora muitos estão descobrindo o quanto que aquilo que nós ligamos na terra pode ser ligado no céu. E é maravilhoso o que Deus tem feito na vida do povo de Nova Lima. Quantas pessoas estão chegando ao Senhor? Quantos adolescentes têm afastado das drogas? Quantos pais de família têm encontrado paz na sua família? E hoje, quando a pastora orou aqui, pedindo perdão pelas mulheres, eu chorei muito. Eu chorei porque, de fato, talvez seja essa oração que nós mulheres, homens também, como o pastor fez a oração, precisamos estar colocando diante do Senhor. Aproveitando esse espaço que o pastor me deu, eu louvo a Deus porque quando falo de oração, eu não tenho vergonha diante do Senhor. Eu venho de uma cultura muçulmana. Eu venho de uma cultura que não tem certeza da vida eterna. Mas eu aprendi com aquele povo a orar todos os dias ao meio-dia. Então, ao meio-dia, eu desligo tudo na minha casa e eu vou orar. E eu digo ao Senhor, quando meu esposo está junto, eu tenho ele para orar. Mas quando meu esposo não está, porque meu esposo, ele trabalha no Paraná, eu digo ao Senhor, Deus, tem misericórdia, porque onde 2 ou 3 estiverem, o Senhor está no meio, mas eu estou sozinha. Mas o Espírito Santo me disse que tem gente aqui que quer começar a orar comigo ao meio-dia, mesmo que você estiver longe. Quem é você? Glória a Deus. Aleluia.
E é isso, amados, o que a oração fez na cidade de Nova Lima está fazendo. Eu creio que as portas aqui em Sabará, elas não vão se abrir, elas já estão abertas. Mas nós, como crentes, precisamos crer nisso. Porque, como o pastor acabou de pregar, nós temos um Deus, nunca se ouviu falar, um Deus que trabalha a nosso favor. Aleluia. A oração, ainda vou me deter aqui na oração, porque a oração é algo que vai fazer Deus se mover para o bem ou para o mal. Ou a gente não ora e Deus nos abala, ou a gente ora e Deus tem misericórdia. A oração é sinônimo de saudade. Sabe por quê? Só ora quem tem saudade. Já viu quando você liga para alguém que está distante, e aí você fala no telefone e fala, que saudade. A oração é a nossa conversa com Deus, que a gente diz, Senhor, que saudade de Deus, Senhor. Que saudade do Senhor voltar rápido. Porque certa vez falaram com Jesus assim, Senhor, por que os discípulos de João jejuam e os teus não? Ele disse, enquanto o noivo está aqui, não precisa jejuar. Mas vai chegar um tempo que o noivo vai embora, e aí é o tempo de jejuar. Que jejum é esse? De saudade. De saudade porque ele foi embora. Só ora quem tem saudades. Tivemos notícias de que na Índia eles estão levantando uma casa de oração, 24 horas de oração pela Índia. A Índia é um país que tem perseguido os cristãos. E Deus quer levantar, no Brasil, casa de oração. Deus quer levantar nas cidades históricas casa de oração. Nós não vamos nos reunir por causa da Valéria, nem do Rafael, nem do pastor Paulo, nem por nossa causa. Nós vamos nos reunir porque a gente quer ver Jesus entre nós. Porque nós queremos ver Jesus entre nós. Porque queremos ver a sua glória manifesta entre nós. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem, vem. É o clamor do Espírito Santo. Só tem esse clamor quem está ligado a ele. Para finalizar sobre essa parte de oração, quem não ora não representa Deus. Por isso a igreja precisa voltar a orar, queimar incenso. A segunda coisa que eu quero destacar, para que Deus não venha e abale a nossa terra, a primeira é a oração, regada de jejum, choro e pranto. Eu quero aproveitar essa oportunidade de convocá-los, fazer uma convocatória, de termos essa semana que se segue ao clamor, 7 dias de jejum e oração. Eu queria convocar você a partir de segunda-feira, de segunda a domingo, termos juntos 7 dias de jejum e oração. Como que vai se dar isso? Você vai tirar um tempo para jejuar e orar. Eu posso jejuar na parte da manhã. Pare a parte da manhã e vá jejuar e orar. Eu queria convocar toda a igreja aqui reunida para jejuarmos, mas um jejum de arrependimento, um jejum de pedirmos Deus perdão pelos nossos pecados. Você topa participar disso comigo? Por favor, 7 dias de jejum e oração a partir de segunda-feira, para clamarmos ao Senhor. A segunda coisa é comunhão e unidade. Lembra que o texto de Joel diz: reúna o povo. Nós precisamos, irmãos, além de restaurar a vida de oração, restaurarmos a nossa comunhão e unidade. Sabe o que me traz maior alegria em relação ao clamor? Que hoje nós temos alianças que Deus fez entre nós e a igreja de Itabirito. Tem a Márcia, o Carlinhos. Estou falando de todo mundo, porque senão Saneimar aqui, pastor Felipe e pastor Suleimar, né? Deus fez alianças. Aí a gente foi para Mariana. Deus deu alianças. A Karina está aqui, o pastor Paulo, uma bênção aí, Mariana, precioso para nós, a sua família. Aí nós fomos para Nova Lima.
Deus nos aliançou, o pastor Paulo, a irmã Graça, os outros irmãos de Nova Lima que estão aqui. Eu não posso falar o nome, senão eu perco, né? Então assim, o que Deus fez? Trouxe aliança. E Deus tem restaurado a nossa comunhão. Deus tem restaurado a nossa vida. Os irmãos de Contagem ali, que Deus nos uniu, os irmãos lá de Belo Horizonte. Hoje pela manhã, um grupo lá de BH vieram fazer evangelismo de manhã aqui na cidade, para nos ajudar. Isso é aliança. São da nossa comunidade? Não, irmãos, mas são da comunidade de Jesus Cristo, o Senhor. Todo mundo do mesmo lugar. Estamos aliançados. Tem gente lá de São Paulo, Léo e a Carol, que vieram aliançados conosco. Estamos aliançados a eles. A gente está longe, mas o coração está junto, está perto. Betinho, Elias e a sua família, e a namorada, nos aliançamos. Sabe para quê? Para trazer até o reino de Deus. Para entender o coração de Deus, falar: Deus, traz isso para a terra, Deus, por favor. Irmão, a unidade é uma ação que o Espírito Santo de Deus faz. Eu por mim mesmo não tenho vontade de ter comunhão e unidade, mas o Espírito Santo em mim me faz ter essa vontade de me unir ao meu irmão e de estar junto com ele. E só temos comunhão com os outros se temos comunhão com o Espírito Santo. As divisões que a gente tem não é por causa das diferenças doutrinárias, é por causa do nosso orgulho. Nós somos orgulhosos, e aí a gente dá a desculpa que é a diferença de doutrina, mas não é isso. É o orgulho do coração do homem que corrompe e destrói. Corrompe e destrói. E Deus quer quebrar o nosso orgulho aqui essa noite. Deus quer arrancar de nós o nosso orgulho. Precisamos de um choque de humildade. Precisamos levar um choque de Deus, de humildade, de aliançarmos aos nossos irmãos. Quem precisa se arrepender primeiro não são os de fora, são os de casa. Não são os que não servem o Senhor, são os que servem ao Senhor. Esses precisam arrepender primeiro. Você tem coragem de trabalhar para que o outro ministério cresça? Isso é comunhão. Você tem coragem de tirar dinheiro do seu bolso para dar para o outro ministério? Isso é ter unidade. Você tem coragem de sair da sua congregação para ir orar com os irmãos do outro ministério, porque eles vão fazer algum trabalho missionário, alguma coisa? Isso é unidade. Deus quer restaurar isso. Nós estamos trabalhando para o nosso crescimento, para a nossa comunidade, para o nosso reino, para a gente fazer as nossas coisas. Mas no reino de Deus é tudo diferente. Eu trabalho para que o outro seja abençoado. No reino de Deus não tem competição, tem cooperação. Eu coopero com o outro. Eu não estou aqui para competir com o outro, eu estou aqui para cooperar com o outro. Olha que coisa linda. Precisamos trabalhar para ajudar o outro. O que nos une é muito maior do que o que nos separa, porque o que nos une é Jesus Cristo. Jesus certa vez disse o seguinte: a unidade de vocês vai fazer com que as pessoas saibam que o Pai enviou Jesus Cristo, que o Pai enviou o Filho. Não é nos grandes eventos, nos pequenos eventos, nas reuniões, é na comunhão que o mundo vai saber que Deus enviou Jesus Cristo. Não são os nossos CDs gravados que vai revelar Jesus, não são as mensagens que pregamos ou os livros que escrevemos, mas é a nossa comunhão que vai revelar Jesus.